Boa tarde, nós estamos começando mais um programa Rádio Web Filosofia, dia 3 de junho de 2015, né, com a presença do Nilson Vieira, da Rafaela, do Cleidival Duarte, do Flávio Liberalino, do Hugo, Renan Pisato e do Fernando Martins, além, né, da companhia do meu colega, o professor Irineu Letensky, e eu, professor Eduardo Ribeiro da Fonseca. Hoje, nós vamos tratar de um tema crucial para o ser humano, que é a questão da ética e da tecnologia. Nós vivemos numa época onde o nosso padrão de entendimento a respeito do que é o ser humano, né, exatamente os limites do humano e a própria caracterização do humano, já está se diluindo. Nós já temos elementos vindos da ciência que permitem, por exemplo, a inserção de DNA humano em bactérias, hormônio de crescimento humano em pés de café, e aí os pés de café, isso lá na Embrapa, tá, gente? Não é uma coisa assim que a gente vai dizer que é simplesmente tecnologia de americanos e europeus e japoneses. Nós também desenvolvemos pesquisas do gênero aqui no Brasil, e nós temos pés de café que nem os feijões de João e como é que é o nome da história? João e o pé de feijão? É, isso. Sabe aquele feijão gigante que cai na cabeça dele? Daqui a pouco a gente está tendo um grão de café gigante caindo. Agora os problemas trabalhistas, né, adquirem outro âmbito também. Pô, o que aconteceu com você? Caiu um grão de feijão na minha cabeça, né? E agora eu estou aqui no hospital e estou processando o meu patrão, que é o fazendeiro. Coisas verdadeiramente inauditas, como, por exemplo, a possibilidade de você ter uma imortalidade potencial, ou seja, não morrer mais por causas naturais, né, o ciclo da vida, a reprodução sexuada ser interrompido do ponto de vista da morte, e nós temos 7 bilhões de pessoas em cima da Terra. Imagine se nós não mais, né, pudermos morrer. E também a gente sempre brinca, né, com a seguinte questão, né? E aquelas pessoas vazias que não têm espiritualidade, né? O que elas vão fazer na imortalidade, né? Seja uma imortalidade aqui ou qualquer outra forma de imortalidade, né? É muito importante. Diga, Flávio. Então a minha longa introdução vai ser ainda bem interrompida pelo Flávio. Fale, Flávio. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos que estão presentes, a todos que estão nos ouvindo. Só queria comentar complementar com o seu comentário, o filme O Preço do Amanhã retrata essa questão que eles não morrem mais por causas naturais, né? Se você tiver tempo suficiente, você pode adquirir mais coisas, pode viajar. O tempo é a moeda, digamos, no filme. E tem um rapaz que tem tempo limitado de vida, tem bastante tempo no cronômetro dele, e ele passa por um garoto que não tinha tempo, e ele sobe numa ponte e espera os últimos segundos acabarem e ele morre. Porque, como você falou, ele não tinha mais o que fazer. O homem já tinha vivido uma eternidade e ele resolveu encerrar o ciclo da vida. E também no filme, além da questão do tempo, tem muita questão de tecnologia, de implante, de órgãos humanos, muitas coisas realmente que são tudo tecnológica. E não só na questão do corpo humano, né? A cidade inteira é tecnológica. Por exemplo, no Brasil a gente tem muito acesso à tecnologia, mas o sistema de iluminação, por exemplo, são fios espalhados pela cidade, não é subterrâneo como canamento de água. Então, ao mesmo tempo que eu estou cheio de tecnologia em casa, no carro, na rua, o fio de eletricidade está pendurado, tapando o nascer do sol, o pôr do sol, matando o pássaro, está pondo em risco a nossa vida. Então, é uma coisa que está indo desproporcional, está indo um pouco além do nosso pensamento, como o senhor falou, e também está indo desproporcional em si a tecnologia. São coisas que a gente pode fazer e não faz para o nosso bem, e outras coisas que a gente não precisa para o nosso bem, mas a gente já está consumindo, já está utilizando, e de modos desproporcionais, tanto para o corpo humano quanto para a humanidade como um todo. É verdade. A questão também está relacionada com os poderes, né, da humanidade,
porque como os poderes se articulam em geral em relação à questão econômica, então os interesses econômicos muitas vezes eles impedem o desenvolvimento de certas coisas que são importantes para nós e, por outro lado, impedem o crescimento de outras coisas que seriam, né, mais razoáveis. Por exemplo, a tecnologia limpa. Nós já temos a possibilidade, por exemplo, de produzir energia nos próprios locais onde elas são consumidas, ou seja, não depender mais da energia elétrica do governo e coisas assim. O problema é que esse tipo de coisa justamente quebra um pedaço da economia, por exemplo, produção de petróleo, né, combustível fóssil, coisa absolutamente desnecessária já hoje em dia, já há bastante tempo. As pessoas que tinham no início do século XX as patentes de motor a água, que não sei se vocês sabem que já desde o início do século XX nós temos já o conhecimento para produzir alimentação, né, de motores baseados na molécula de hidrogênio. a quebra do átomo de hidrogênio da água alimentando os motores, e eles têm, né, uma vida, não é esse negócio evapora, chove de novo e assim por diante. Nós temos mas as pessoas que patentearam isso foram internadas em asilos de loucos, foram desaparecidas, sumiram com as patentes e assim por diante. Por quê? Porque não é interessante. O Tesla, que é um dos grandes inventores também do século XIX para o XX, ele já sabia fazer transmissão de energia elétrica Wi-Fi. Né? Também isso não prosperou. Por quê? Porque o patrão dele era o cara que vendia a energia elétrica por cabos lá nos Estados Unidos. Então é só um exemplo, né? E por que os passarinhos ficam morrendo eletrocutados dos fios? Diga, professor Edna. Boa tarde, professor Eduardo. Boa tarde a todos. Só uma pequena contribuição. Estou vendo que os colegas aí têm bastante conteúdo e até mais contemporâneos. É só para lembrar que o professor Abel está aqui conosco também, o professor Abel Ribeiro. Então, sempre quando se discute a técnica e tal, eu penso ainda na perspectiva lá da filosofia antiga, sobretudo Aristóteles, acho que nos apresenta alguns conceitos ou ideias que acho que podem ser úteis para pensarmos a técnica, né? Porque para não cairmos também nos dois extremos, né? Ao mesmo tempo de não aceitarmos a técnica, tudo que ela traz, também não demonizarmos, né? Que ao mesmo tempo também é a técnica que está permitindo que nós estamos aqui utilizando esses instrumentos, a internet, microfones, e o que possibilita muitas coisas. Então, acho que vai um pouco do uso que nós fazemos dela. Né? A mesma técnica que possibilita fazer grandes coisas, como estamos aqui debatendo um assunto. Alguns poderiam utilizar os mesmos instrumentos para transmitirem outros valores, né? Assim como discutem também hoje sobre a técnica dos smartphones e telefones e tal. Acho que vai também um pouco do uso, né? Acho que a velha mediania lá do Aristóteles, do meio termo, acho que ainda cabe. E também pensar um outro conceito aristotélico, a questão do fim, da finalidade, né? Quando o professor dizia lá, das técnicas e possibilidades de questões genéticas e tal, acho que é sempre importante perguntarmos pelo fim, né? Afinal de contas, qual é a finalidade dessas pesquisas, né? Exatamente. Qual é o objetivo? Porque, em geral, essa dupla via, ela se manifesta especialmente pelo lado mais agressivo, né? Que vem primeiro, né? O micro-ondas foi um produto de guerra, e não para você usar na sua casa. Mas você acaba usando na sua casa, se você sobreviver à guerra. Ou se a tecnologia, as pesquisas, afinal, qual é a finalidade? Né? Tem uma finalidade humanitária e tal, ou é apenas gerar o capital, gerar o lucro para algumas empresas, como sabemos que tem muito. Né? Também não vamos aí ser ingênuos que quem patrocina as pesquisas, a técnica, são as grandes empresas, né? Que por sinal também tem seus objetivos de fundo. Então, acho que também é um elemento importante para pensarmos. Né? E gera o abismo social, né? Diga, Cleidival. Boa tarde, professor Eduardo. Boa tarde, colegas. Como o professor comentou de Aristóteles, a gente faz lembrar também do Homo sapiens. Todo esse desenvolvimento, acarretou da técnica e tudo mais, mas também atrelado ao Homo faber. Claro, o Homo faber é uma referência contemporânea, mas também podemos destacar que o fazer dentro do próprio homem já existia desde os sapiens, ao descobrir o fogo, ao desenvolver e criar a roda,
podemos também desenvolver o quanto que é importante essa parte do homem como criador, mas também proporcionando uma melhor forma para a técnica. Assim, a gente vê o quanto que é importante o desenvolvimento. Claro, a técnica tem toda uma história. Temos a técnica pré-moderna e a técnica moderna. Isso vai ser trabalhado e discutido um pouco por Hans Jonas, mas principalmente o seu maior mestre, Heidegger. Ele vai discutir isso e trabalhar também como que é a técnica hoje em dia, mas também no pressuposto anterior. E isso, assim, a gente pode ver várias fontes, não só de Aristóteles, mas como Santo Agostinho também, ele tenta falar disso. Posteriormente, outros grandes filósofos que tentam debater o que realmente seria se fazer humano. Aí também tem uma parte que o João tenta destacar, que seria a parte da vocação humana, que essa ação de fazer, de criar, também faz parte do ser humano. Não é simplesmente uma coisa que foi alienada. Isso já existia e está sendo trabalhado. Só que tomou novas proporções a partir da modernidade. É uma proporção exponencial, né? Essa que é a questão. Nós, como seres humanos, não acompanhamos a evolução da técnica, o ser humano comum. E nós acabamos como usuários e muitas vezes, ingenuamente, né, como manipulados do consumo, né? Nos tornamos consumistas e apenas consumistas, né? Já passo a palavra para a Rafaela. Só queria comentar, como o professor Eduardo falou, que esse desenvolvimento às vezes gera um abismo social. E ano passado, uma coisa interessante, eu estava jogando futebol e de repente parei para tomar água e sentei. E uma garota sentou do meu lado e perguntou, tipo, quem você vai votar? Antes da eleição, né, 2014. Eu falei, não sei. Daí ela falou, bem, eu vou votar na Marina. Eu gosto do PT, mas o PT não é questão política, é uma questão realmente que eu achei interessante. Ela disse, o PT facilitou o acesso ao consumismo. Há muita gente que antes não tinha condições, agora vai no mercado, vai na Casa Bahia, vai onde quiser e compra, enche a casa de móveis, de tudo que quiser. Mas as pessoas não tiveram acesso a bens sociais. São pessoas que ainda não conhecem o teatro, ainda não conhecem a música, ainda não têm acesso ao ensino, mas têm acesso ao consumo da tecnologia, de coisas que não fazem ideia de onde que veio, de como que é feito, se tem trabalho escravo, se teve teste em humanos, não sabe, mas consome. Então, é um abismo social que de certa forma foi suprido, porque agora todo mundo pode comprar, mas ainda continua faltando alguma coisa. Que eu achei interessante ela ter me perguntado. Rafaela? Diga, Rafaela. Estamos precisando de uma mudança de gênero aqui. Por favor. Vou contrariar. Questão de ordem, questão de gênero. Vou contrariar a moça que fez a pergunta a você. Eu discordo dela no sentido de que ela diz, todo mundo pode consumir, mas não sabe se teve trabalho escravo, etc. Aí eu pergunto, será que as coisas que essa moça consome não tem trabalho escravo também? E ela diz que tem acesso à compra da tecnologia, acesso ao crédito, como muito bem foi dito no primeiro mandato da presidente. Sobre essa questão, da compra, a moça colocou que não teve acesso a teatro, etc. Quem disse isso, sabe? Aí que entra a elitização da cultura. Uma dessa ela teve acesso à cultura, mas a cultura ali do bairro que a pessoa mora, da cidade que ela mora, não a cultura elitizada dos grandes teatros, etc. Depois eu volto com a contribuição do Hans Jonas, como o Cledival muito bem fez, vou dar mais uma outra contribuição. Hugo? Boa tarde a todos. Eu queria voltar àquela questão do trabalho escravo, né? E de como todo mundo consome, de alguma forma, esse trabalho escravo. Porque ano passado o Sakamoto esteve aqui na PUC e ele falou dessa questão. Ele trouxe vários dados e ele falou que para produzir biodiesel, lá nos primórdios da produção do biodiesel, se tem trabalho escravo, que eles precisam de gente para cortar as árvores e uma mão de obra bem barata. E isso também remete muito à técnica, para quem a gente está produzindo esses novos objetos
que facilitam as nossas vidas. Não é, com certeza não é para alguém que vai servir de mão de obra para algum fazendeiro do interior do nosso Brasil. Só complementar a fala do Hugo. Foi essa fala, quando o Sakamoto veio aqui, a gente ficou, tanto eu quanto ele, ficamos maravilhados, porque ele realmente entende do assunto. E eu acho importante, não vou sair do tema, prometo, mas ainda dentro da questão do trabalho escravo, é importante frisar essa propaganda que tem passado essas semanas da Boticário, que tem feito uma inclusão social da questão do casamento igualitário, etc., que fez uma propaganda muito legal. Muita gente tem recriminado, muita gente tem discriminado. É legal porque tem um objetivo social ali. Aí que acontece? Daí o pessoal fala, vamos deixar de usar o perfume. Mas daí você tem que deixar de usar celular, deixar de usar o Facebook, deixar de usar várias coisas, porque várias empresas que fazem celulares, computadores, etc., assinaram, geralmente americanas assinaram um documento apoiando o casamento igualitário. Aí eu até coloquei isso no Facebook, aí eu pergunto, beleza, falando sobre o casamento igualitário, apoiando, muito legal, é importante, é um importante avanço social. Vamos falar sobre trabalho escravo, então, já que a gente está falando sobre a questão igualitária, precisa falar do trabalho escravo, que acho que usa demais da técnica, inclusive. Eu acho que se for, sei lá, fazer um ranking do que utiliza mais a técnica, acho que o trabalho escravo tira de lavada, porque além de deixar as pessoas em situação de miséria para fazer seu trabalho, elas vão utilizar das técnicas, das máquinas, etc., para poder fazer produtos para que pessoas vão consumir e essas pessoas também vão consumir técnica e vai girando o ciclo da técnica. Mas lembrem-se que o nosso objetivo aqui não é falar de técnica convencional, é falar de técnica que nos faz pensar nos limites da ética para onde ela nunca foi pensada anteriormente, né? Então, queria só mostrar aqui rapidamente as contribuições, antes que eu destrua tudo, as contribuições dos internautas, aí a gente vê bem por onde a coisa está passando. Eu perguntei assim, gostaria de perguntar a todos o que pensam da questão relacionada à interação da biologia com a tecnologia. Basicamente, pergunto-lhes quais os limites éticos dessa interação e se acreditam que serão respeitados limites éticos. E aí, o maestro Oswaldo Colarusso, da Orquestra Sinfônica do Paraná, disse assim, se essa interação favorecer o respeito aos animais, ela será sempre bem-vinda. Não vou fazer comentários, só vou ler, tá? Daí, a acadêmica de História, aqui da PUC, ex-aluna minha, Suelen Regina, diz assim, concordo com Oswaldo e também considero importante, em casos como de eutanásia, ortoeutanásia e distanásia, sempre respeitar a vontade individual dos envolvidos em pesquisas com células-tronco, não vejo problema, desde que essas pesquisas tenham o objetivo de curar doenças. Já com clonagem de animais humanos ou não, acho completamente fora de questão. Não vejo nenhuma razão plausível para clonar gente ou bichinhos. Agora, se esses limites éticos serão respeitados, acredito provavelmente que não. Olha só aí agora mais um maestro e compositor paulistano Luiz Macedo. A evolução possível dos implantes inteligentes e integrados ao sistema nervoso seria sem dúvida uma evolução. Porém, dada a nocividade a que estamos acostumados, é bem mais provável que chips de controle para humanos e animais apareçam mais rápido do que as benesses sonhadas. Esse é o ponto, né? Quer dizer, a evolução da técnica vem sempre acompanhada do controle social, do aspecto destrutivo, da manipulação, né? A psicanalista curitibana Rosa Maria Mariotto lembrou uma fala de um professor dela da USP, chamado Leon Kroschik, e disse que quando um campo de saber e atuação começa a se interrogar sobre os seus limites éticos, é porque a ética já não existe mais. O limite do gozo é o desejo. Será que há condições discursivas suficientes para fazer fronteira a isso entre os operadores biotecnológicos? Ou seja, será que a gente vai ficar discutindo sozinho aqui e eles vão continuar agindo? Bem, o Han Jonas ele tenta debater isso a partir de uma nova perspectiva ética. Ele tenta lançar isso a partir da responsabilidade.
Porque até então, todo o pressuposto ético foi lançado só para o antropocentrismo. Tudo se baseava em cima do homem. Não existia ideia para com a natureza, para os animais. Porque, assim, falar que é fácil, de toda essa experiência biológica, avanço da medicina e tudo. Mas as coisas simples, que nem assim, o que mais vende hoje, por exemplo, em shopping, para a questão de mulher, é maquiagem. Mas todo produto que tem feito hoje é testado em animais. E uma coisa que a gente discute no grupo de estudo, por exemplo, assim, eles não estão nem aí para o que vai importar o resultado. Por exemplo, descobriram uma célula importante na placenta na placenta da mãe, ao gerar o filho e tudo, aos 6 meses de idade, que o 9 já não presta. Então o que eles fizeram? Fizeram uma campanha, pagavam, a mulher ficava grávida até os 6 meses nos Estados Unidos, aos 6 meses abortava e tirava a placenta para poder produzir um creme de pele. E tudo isso vai, toda essa questão, claro, de ética e tudo mais. Mas do outro lado tem outro avanço também. Que nem, recentemente tivemos a Angelina Jolie, que tirou os 2 seios. Para evitar sim, para poder evitar evitar um possível câncer. 80% de chance, assim foi divulgado. Claro, é um avanço, tudo mais, com outra prótese. Mas espera aí, qual o limite disso? Cadê a vida? E quem tem acesso a isso também? Mas tudo isso são pressupostos que estão vindo, ele trabalha isso desde 1980. Hoje tem muitos debates além disso. Só para dar continuidade no pensamento do Cledival, quanto à questão do Ranjonas, essa questão de pensar uma nova responsabilidade ética, eu estou aqui com o livro do Ranjonas, chamado Princípio Responsabilidade, um ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, bem ideal para esse tema, e o Cledival está com o Técnica, Medicina e Ética sobre a prática do princípio da responsabilidade, que também é bem importante para esse tema. Eu só vou fazer uma citação bem rapidinha que entra em tudo isso, que vai englobar tudo que a gente está falando. Ele diz assim: a vulnerabilidade da natureza é provocada pela intervenção humana, que não fora pressentida antes de tomar por conhecido os danos provocados. Também por isso, a biosfera do planeta entra no conjunto daquilo qual somos responsáveis, já que detemos poder sobre ela. A natureza como responsabilidade humana necessita que se pense uma nova teoria ética. Isso está na página 39 e engloba um pouco de tudo. Ele fala sobre a natureza, mas também fala da questão dos animais. Vai entrar humanos e não humanos, que precisam ser pensados nessas questões da ética quanto à técnica. Então fica aqui acho que tanto o meu quanto do Cledival, a indicação da leitura do Ranjonas, de artigos que falem sobre ele, sobre o seu pensamento sobre a técnica e a ética, que fica bem importante para dar um avanço sobre os pensamentos quanto a essas questões. Fazer só mais um comentário, que na verdade é um comentário feito, né, que encaixa nisso que vocês estão falando, da diretora de teatro paulistana Suzane Walker. Estudos no campo da biologia são desenvolvidos por gente como a gente, ou seja, sofrem a influência de modos de pensar e pressupostos culturais. Interessa-me em saber qual o alcance de disciplinas de ética e filosofia da ciência, fóruns continuados que tratam dessa interface nas universidades e centros de pesquisa no Brasil. O alcance é relativo, né? Como vocês estavam mesmo falando. Diga. Eu só queria perguntar para o Nilson, que antes de começarmos o programa ele citou uma frase, acho que do Dostoiévski, sobre... Eu não lembro como que ele citou, por isso que eu gostaria de perguntar, porque a impressão que eu tenho, por exemplo, é que a técnica, a ciência já pode fazer coisas, já pode ir a lugares que a gente não precisa ir, ou a gente não está pronto para ir, ou pode fazer coisas que a gente não está pronto para suportar, ou que a gente não precisa, por exemplo. Como o caso que o Cledival citou, um creme lá para mulher que provavelmente não é essencial, não é necessário, não é uma coisa que a gente precisa. Então, a frase que o Nilson citou no começo vai bem de encontro com isso. Eu gostaria de perguntar o que ele pensa sobre o tema que a gente está falando e sobre essa pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. A frase era de Dostoiévski. Todo o progresso do mundo não vale o choro de uma criança faminta. Então nós estamos discutindo tecnologia, estamos discutindo técnica, mas também temos que discutir quem é esse homem da modernidade. O que ele busca? Qual é o objetivo toda essa descoberta? Para que ela vai ser utilizada? Há realmente a necessidade disso para a vida? Porque gera-se uma vida e toma-se uma posse de uma vida, ao ponto que seria muito mais fácil usufruir apenas dela, passar por ela. Mas a partir da hora que a posse
aparece, todos esses valores que permeiam, que sustentam a vida, desaparecem. Fica esse vácuo de valores, que é o que está acontecendo na modernidade de hoje. Uma qualidade moral que somente é em cima do ato em si. Então, aquele ato pode ser moral ou não ser moral. Mas e a consequência dele? Qual vai ser? Na Grécia Antiga, tínhamos a coragem que movia essa moralidade e essa ética. Na medieval, a compaixão, a benevolência. Essa benevolência foi transferida para o Estado. O Estado faz isso hoje, é obrigado a fazer. Mas a democracia não permite que ele haja assim e que faça essa função dele. Sobra para quem? Essa emergência do homem para cumprir e se gerar a vida, continuar com essa vida. Então a grande discussão que acho que acontece na modernidade é justamente para qual finalidade, qual fim. Os meios justificam os fins ou não? Pensamos em protelar uma vida ou fazer com que essa vida viva? Acho que essa é a grande discussão que nós estamos colocando ela em prática hoje. E também o importante é uma contribuição para um caminho. Qual o caminho que queremos para isso? Concordamos, não concordamos, discordamos, por que discordamos e o que queremos? A grande discussão é essa. Essa tecnologização que está desumanizando a sociedade, ela tem uma necessidade para nós todos no dia a dia? Realmente é necessário isso? Precisamos dessa busca? O Congresso americano tinha uma equipe de cientistas que dava o subsídio técnico para eles. A partir do ano passado terminou-se isso. Ela ganhou esses cientistas ganharam um corpo independente do Congresso americano. Então eles ganharam uma autonomia de pesquisa independente de quem quer procurar essa pesquisa. Para quê? Bem, boa tarde a todos. Eu sou o Fernando. Estou começando aqui a minha fala. Eu gostaria de pontuar uma questão. Enfim, todo esse assunto ele envolve, obviamente, uma discussão ética sobre a tecnologia, a técnica, a ciência. Mas voltando um pouco nisso, acho que existem duas formas de ver essa questão. Enfim, uma forma utópica, enfim, que a técnica, enfim, vai salvar o mundo, enfim, vai trazer, enfim, coisas positivas, que é uma linha, enfim, que é uma linha que tem, acho que, bons argumentos. Enfim, a técnica de certa forma ela melhorou a vida das pessoas. Enfim, o ser humano hoje vive mais, o ser humano tem um pouco, tem melhores condições de sobrevivência. Acho que a gente não pode simplesmente condenar a tecnologia, a ciência. E tem, obviamente, o lado utópico também, enfim, que é o outro extremo, o distópico, desculpe, que é o outro extremo, em que o risco, enfim, de haver uma tecnologia que vai nos trazer algum malefício, nos impele a não a pensar, enfim, numa precaução prévia, enfim, em algo que pode eventualmente nos paralisar, enfim, até deixar para paralisar, enfim, a ciência. Eu estudo um autor, enfim, o Karl Popper, ele não tratou exatamente desse assunto, mas eu, tomando uma liberdade, eu acho que ele poderia dizer que esse risco da distopia poderia imaginar também como algo obscurantista. Então vamos descartar a ciência simplesmente, todo o progresso científico que nos trouxe uma série de benefícios, isso levaria o homem de volta a uma idade das trevas. E eu acho que talvez ele possa ter uma contribuição que ele tenta não trabalhar com a ideia de essência. Por exemplo, acho que aqui a gente discute, uma das discussões que se tem é qual é a essência do humano em si, porque essa técnica pode mudar o ser humano, enfim, sua constituição genética, mas de alguma forma nós já estamos fazendo isso há muito tempo. Assim, nós usamos artefatos, enfim, que criamos, remédios, enfim, uma série de questões que e também vamos melhorando o nosso corpo com coisas, enfim, com equipamentos, com tecnologias que vamos desenvolvendo. E uma forma de ver isso seria o que o Popper propõe, imagino que talvez propusesse, é ver a questão não como essências, mas como problemas. A humanidade vai se deparar com problemas, obviamente, com as novas tecnologias, já se depara.
E esses problemas, enfim, nós teremos que solucioná-los de alguma forma. Aí, talvez a melhor forma seja justamente dentro da própria ciência, dentro da própria tecnologia. Uma possibilidade, enfim, de um problema tecnológico criado, técnico criado, você resolvê-lo por meio de alguma outra técnica. Então, talvez aqui uma discussão que possa haver é que talvez haja uma inevitabilidade de alguns erros, de equívocos, enfim, nessa evolução tecnológica, mas dentro da própria ciência, dentro da própria tecnologia, possa haver uma solução. Enfim, é lógico que isso não exclui todo o debate ético, porque existem situações que acho que são eventualmente impensáveis. Enfim, o próprio Popper acha que a ciência ela tem uma base ética. Embora a ética não tenha uma base científica, a ciência tem que ter uma base ética que no entendimento dele é a própria razão humana, enfim, que nos torna comuns, iguais, todos somos racionais, enfim. Então, também é preciso ter uma ponderação ética, mas eu acho que talvez uma discussão também possa ser isso, a própria técnica controlando a técnica, e pensar que isso é um processo natural da evolução, enfim. Como os organismos, enfim, como o ser humano evoluiu e teve sucesso, nós hoje temos a possibilidade de, a partir da ciência, mas com teorias, fazer testes e evitar ao máximo esses eventuais danos que possam vir a ocorrer. Essa talvez seja a grande esperança, enfim, da humanidade, porque outros organismos não têm possibilidade de fazer um teste na natureza. Se eles têm uma mutação e não dá certo, eles morrem, eles perecem. O ser humano não, ele pode conceber teorias, colocá-las à prova e fazer testes. Se elas não funcionam, você descarta e continua a tua vida. Enfim, essa é uma contribuição que eu acho que o pensamento do Popper pode nos colocar um pouquinho mais de pé no chão nisso, lógico, sem ignorar toda a questão ética que está envolvida nessas questões. Eu esqueci de apresentar o filósofo Jonas, para os ouvintes também. Ele é um filósofo recente, nasceu em 1903, faleceu em 1993, filósofo alemão, presenciou um pouco da Segunda Guerra Mundial, foi soldado. Ele foi aluno de Heidegger, também amigo de Hannah Arendt, e viu esse problema da técnica, não só com Heidegger, mas todo esse desenvolvimento que teve. E juntamente com um artigo que ele publicou, foi convidado por um advogado para falar sobre esse artigo. O que seria essa ética? O que seria essa técnica hoje? Então, diante disso, alguns médicos viram esse artigo publicado e tudo, convidaram para poder debater isso na própria medicina, que até então não existia isso. Hoje nós vemos bioética para qualquer lado, hospitais, clínicas e tudo. Mas até 1980, 1990 no máximo, finalzinho do século XX, não tinha isso. Isso é uma coisa nova. E ele tenta debater isso. Então, ele é um dos pioneiros em Harvard na questão da bioética. Ele, juntamente com um grupo de médicos, começou a debater isso. Porque nós falamos coisas hoje simples, tá? Tenta debater ideias de clonagem, outras coisas tem animais. Mas e a eutanásia? Outras coisas mais que perpassam e também tem técnica para isso. Ele tenta fundamentar isso, claro que não dá resposta para tudo, mas tenta basear isso também. E isso dentro do homem hoje na técnica é uma consequência, sim. Mas é bem atrelado. E outra, quem move hoje é a técnica. Mas tem que fazer separar as coisas. O homem sempre foi desenvolvido com a técnica. Mas até então, com o Homo sapiens, ele cuidava da técnica, ele sabia até onde podia desenvolver. Até o século XVII, as invenções, as inovações, a técnica que tinha era para necessidade humana. Carroças, roda d'água, tudo para o nosso desenvolvimento. Após disso, foi um conhecimento que nem a Revolução Industrial, a produção em massa, outras coisas mais. Até chegar hoje. Hoje, falar de tudo que está aqui é fácil, mas tem todo um pressuposto ético, histórico dentro disso também. E esse avanço também temos que levar para o lado da medicina. É muito discutido, mas tem poucas coisas que nós conhecemos de verdade. Por mais que estejamos na academia, tem muitas coisas que não passam para a gente. E muito mais para a população. Existe uma questão que vem do próprio Hans Jonas, né, que é o comentário que ele faz a respeito dessa técnica antiga. Ela era simultânea com a tecnologia, né? E
com o passar do tempo, com a evolução da própria tecnologia, a tecnologia se descolou da simples técnica. Então, o ser humano comum, ele vive na técnica comum, né? Ele sabe apertar um botão de play, né? Mas ele não sabe fabricar o celular que ele usa. Então, as técnicas, hoje em dia, por exemplo, o fato de um cientista que tem problemas de locomoção, tem problemas para utilizar através não tem controle da musculatura. Então ele projeta um sistema onde ele controla com as ondas cerebrais dele um computador, é um sistema de dupla via. Porque se você pode controlar um computador com o teu cérebro, também você pode armazenar dados do teu cérebro no computador e, inversamente, o próprio computador pode acessar o seu cérebro. Ou seja, porque nós somos terminais, né, biológicos naturais. Então são coisas que complicam muito a nossa condição humana e chegará o momento em que a gente vai ter que tomar politicamente, socialmente, decisões muito importantes em relação a isso, desses limites. O Stephen Hawking é um grande exemplo disso que o professor falou. Da questão de mover, da computação, etc. Ele tem agora não vou lembrar qual é a sigla, mas é uma doença degenerativa que ele não mexe as musculaturas, ele não consegue falar e ele tem a utilização do computador. Quanto a essa menção do professor dessas questões sociais e políticas que nós precisamos somar, um exemplo do que é usado na técnica hoje e de que infelizmente foi vetado na Câmara foi a questão da rotulação de produtos transgênicos, que infelizmente é uma guerra, digamos assim, que a população perdeu, porque não vai ser rotulado, então nós não vamos poder saber se existe, qual é a porcentagem de transgênico que é usado no alimento que a gente vai comprar, ou que a gente já comprou e que a gente vai se alimentar com isso, né? Então, infelizmente, venceu aquele que detém o poder da técnica, o Darth Vader, aquele que detém o poder da técnica e que detém o movimento e o poder de capital, né? Então, infelizmente, a técnica venceu só nesse lado. Até mesmo essa questão de rotulação também é complicada. Até que ponto você falar que os outros produtos estão imunes a isso? Se você tem uma plantação que é transgênica e do outro lado, a 1 metro, outra que não é. A polarização, o contato acontece. Acho que é difícil você ter uma que seja um controle total. E mesmo sabemos, as carnes que nós ingerimos, a maioria são à base de hormônios e produtos que vêm dessa mesma origem, né? Então, para ficar totalmente imune, acho que é difícil. Né? Eu tenho 2 questões para levantar sobre a técnica. Uma é a questão de controle da vida, porque hoje a gente vê câmeras em todos os lugares, o próprio iPhone celular tem GPS, então alguém sabe onde você está em todo o momento. A gente está caminhando para uma sociedade de controle. E a outra questão é a questão da identidade, que a gente sabe que a gente vive em padrões de beleza e de outros padrões de corpo, padrões estéticos, e através dessa pesquisa e evolução da genética, as pessoas vão acabar começando a criar corpos. Não só corpos estéticos, já mas estão também, criando, né? mas também corpos psíquicos, porque você vai ter uma pessoa que não vai estar bem consigo mesma, vendo alguém que foi criado em um laboratório, e essa pessoa vai entrar em conflito consigo mesma, digamos, vai parar de trabalhar, de fazer o que ela tem que fazer, e a partir disso você coloca remédios nela, para ela ficar feliz, para ela continuar mantendo sua função. Isso também faz parte da técnica, criar remédios para que as pessoas fiquem bem e não sofram mais para cumprir as suas funções da sociedade. Então, eu vejo isso como um rumo a uma sociedade de controle. Hoje em dia, desculpa o que o Cleidival gostaria de falar, mas eu só queria fazer um pequeno comentário a respeito disso. Já é possível induzir, através de ondas sonoras,
estados no ser humano. Então existem pesquisas nesse sentido, né? Por que não, já que o objetivo do ser humano é a felicidade, induzir a felicidade, né? Induzir um sentimento de felicidade. Por exemplo, Nilson, Cleidival, né? Todos nós aqui podemos estar numa barra pesada, tá? Digamos assim que tem acontecido tudo de ruim nas nossas vidas. E nós continuamos super felizes. Diga, Rafa. Mas é uma questão, professor, até sobre isso que você falou. Mas não fica um vazio existencial, mesmo tendo esse sentimento. A gente induz a felicidade, mas fica um vazio existencial, não fica? E rapidamente, vou tentar responder, mas na verdade o Hugo já respondeu a questão dele com o Vigiar e Punir do Michel Foucault. A gente já vive numa sociedade do controle, não adianta. Câmera por todo lado, WhatsApp, celulares, GPS, etc. A gente já está controlado de todas as formas. Seja de forma estatal, seja de forma social, de que forma seja. Já estamos controlados, com chips, etc. Queria falar um pouquinho só sobre a questão da felicidade, enfim, induzir nos outros. E acho que também uma contribuição do Popper é que ele via essa pretensão, enfim, de alguém, ou então algum grupo querer levar a felicidade para outros grupos como potencialmente autoritário, enfim, porque quem define o que é felicidade? Quem vai estabelecer o que é bom para os outros? O que é bom para mim pode não ser bom para os outros. E ele via, do ponto de vista político, você não pode fundar uma sociedade, talvez esse seja um grande erro da nossa era, enfim, na visão dele, fundar uma sociedade na base, enfim, ou um Estado na busca da felicidade. E aí a gente pode estender isso para as empresas que trabalham com tecnologia ou para a própria ciência. De modo inverso, enfim, ele acreditava que a gente deveria minorar o sofrimento e não querer impor a felicidade aos outros, ou fazer com que os outros tenham felicidade. É uma questão que cada um tem que decidir a sua forma de ser feliz. Agora, é possível, no ponto de vista social, enfim, racional, você minorar o sofrimento dos outros. Tem técnicas para fazer isso, tem tecnologia que você pode fazer isso, mas aí é uma questão de inversão. Você não buscar construir uma sociedade, enfim, na busca da felicidade, um Estado na busca da felicidade, mas um Estado que busque minorar o sofrimento das pessoas, e que isso é possível sem querer criar um autoritarismo. A tolerância ao sofrimento é um dos elementos que fazem parte da nossa condição humana, que fazem a gente amadurecer, que fazem parte do nosso processo existencial, para que nós consigamos alcançar a nossa própria forma de sermos felizes, né? Diga, Cleidival. Eu queria fazer um adendo. O Han Jonas não é um filósofo tecnofóbico, mas assim, eu queria destacar 3 textos, assim, não só dele, mas de outros filósofos conhecidos. No caso, assim, século XVII depois, que é do Han Jonas, que tenta falar das evoluções. O quanto foi o desenvolvimento, qual o passo dessas evoluções, desde a pré-história, com a história, a Revolução Industrial, Química e Física, para chegarmos hoje. Sim. E também fazer uma outra referência da condição humana, da Hannah Arendt. Ela fala dessa questão toda do ser humano quanto objeto e tudo, na questão política. Qual é a nossa voz, qual a nossa atitude e tudo. E também simplificando, tentando fazer um adendo com a pergunta dele, o biopoder do Foucault, que ele tenta falar dessa atitude mesmo. Qual que é o poder? Qual a força desse poder? Porque tem um pouco de técnica também com isso. Não só incutido no discurso, mas está atrelado também à técnica. No século XVII, nesse texto do século XVII depois, Jonas tenta desmistificar, mas também exemplificar qual o caminho da evolução e separar a ciência da técnica. Que as duas não são juntas. Tem que fazer essa explicação também de qual a importância disso. Como que a técnica desenvolveu, cresceu, melhorou muito com a ciência, mas também a ciência andou sozinha. Porque hoje temos biociência, temos outras coisas, mas não. Para chegar a tudo isso foi um desenvolvimento bem ímpar, mas também às vezes atrelado. Mas a técnica foi por um caminho, a ciência por outra. Hoje, no século XXI, bem contemporâneo, temos as duas fundidas já. Mas com essa questão do biopoder, o que a gente pode pensar? Qual o limite? Então uma coisa que o João tenta debater no seu livro Matéria, Criação e Espírito,
matéria, criação e espírito, que é o quê? O que é liberdade hoje diante disso? Por quê? Você tem a técnica, que não pode ser questionada. Que tudo que você vai fazer, isso aqui que nós estamos fazendo aqui é técnica. Pela transmissão, por tudo mais. A nossa vida é em torno de técnica, hoje, na contemporânea. E outras coisas mais. E essa liberdade perpassa pelo quê? Porque o Foucault tenta deixar isso bem claro na questão política. Claro, você pode debater outras áreas também. Mas o que está o poder hoje? O que é isso? Tanto que tem um texto, não consegui achar agora, do Han Jonas, dentro do princípio da sociedade, que ele fala um poder sobre o poder. Por que um poder sobre o poder? Quem que manda no mundo, teoricamente, racionalmente, somos nós, os homens. Mas a técnica desenvolveu tanto que ela nos conduz à sua necessidade. Necessidade é o quê? Manter o mercado. E aí que fica assim, o que é o poder, o que é esse biopoder? Tem mais uma questão que eu coloquei como provocação aqui no debate prévio do programa, que é a questão da máquina autoconsciente também, né? Que é do computador, da rede mundial autoconsciente, da possibilidade, né, dos organismos artificiais, por exemplo, se tornarem autoconscientes e reivindicarem a humanidade, como a gente vê, por exemplo, já antecipado no filme Blade Runner, o Caçador de Androides, né? Só aproveitar que o professor falou de filme, fazer as indicações, assim, para quem quer saber mais de técnica, etc., além da leitura do Han Jonas, 1984 e Revolução dos Bichos, do George Orwell, são os ótimos livros. O 1984 tem filme, A Praia, também do George Orwell, A Ilha, que também tem filme, que também é do George Orwell, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, A Ilha, do Aldous Huxley, perdão. Ambos são maravilhosos, acho que o Admirável Mundo Novo é um dos meus preferidos, assim, é importante. Filmes, Eu, Robô, Matrix, o Ela, que o Hugo falou aqui pra gente na prévia do programa, e dentre muitos outros que hoje em dia são feitos em relação à questão de técnica e tecnologia também. Queria só aproveitar a contribuição do colega filósofo italiano Fabio Cirati. Ele respondeu assim: vou tentar explicar, ele não fala muito bem português, então vamos perdoar aqui um pouquinho a modo como ele se exprimiu. Vou tentar explicar para alguns pontos sucintamente relacionados à minha opinião. O homem levanta questões bioéticas que não podem ser separadas de sua sobrevivência. E este é definitivamente um limite negativo. Mas a natureza não precisa de homens. Em contraste, por seu lado, o homem pede o sofrimento dos animais quase exclusivamente em relação à sua vantagem própria. Portanto, a ética é configurada como o âmbito de ação do homem para o homem. E esse é o seu limite, porque o bem e o mal não existem na natureza, mas são valores antropológicos. Nesse sentido, para sobreviver e evoluir, o homem tem que cuidar da natureza e dos animais, porque eles representam seu ecossistema, sem o qual ele não pode sobreviver. No entanto, o homem apresenta algo além da sua própria existência, que faz com que ele balance o sofrimento, o que o faz se sentir como uma parte da natureza. A dor transcende seu próprio gênero humano. Nesse sentido, a tecnologia, que nunca é neutra, como ensinou Marshall McLuhan, pode ser dirigida, para fins egoístas, para o bem exclusivo de um grupo ou da própria humanidade, ou outro caso, quando o homem desenvolve tecnologia, direcionando seu ato para melhorar a vida de todos, incluindo os animais, respondendo a essa necessidade maior que as perguntas, que as simples perguntas humanas em frente à dor dos outros. A consciência da dor torna o homem responsável por sua vida e a dos outros. Talvez eu seja muito schopenhaueriano, mas eu atribuo à dor um valor cognitivo que permite ao homem ir além de si mesmo. Perdoe meu pobre português, mas agradeço a contribuição. Tem uma coisa também que, assim, que a gente pode destacar da Revolução Química, da questão dos medicamentos. Hoje, o professor sabe que é psicólogo e tudo, do controle químico. Assim como ele falou das ondas sonoras, tem também o controle de medicamento. Toda essa evolução... Os tratamentos também. Sim, não só da questão da mente, mas também do corpo e tudo. Como interagir com tudo isso. Ele destaca isso. Han Jonas tenta trabalhar isso, tem outros filósofos também. Mas a questão que pode destacar da linha da natureza seria esse poder, que até então era desconhecido para o homem, que só dominava assim, o que eu preciso da natureza eu vou retiro. E após a modernidade, vem aquela ideia também assim,
o que é a natureza para o homem? O que interessa? Eu sei que eu preciso de algum material. Eu vou lá e retiro e pronto e uso. Mas com esse avanço, eu necessito da técnica agora. Não vou usar mais a técnica. Eu tenho que manter esse ritmo. Essa linha de produção que temos hoje não tem mais importância na natureza. E nem muito menos o homem. O homem não é o resultado, mas faz parte desse processo. Ele não vai decidir mais se vai comprar ou não. Trocou de carro, trocou de celular. Tem natureza, tem homem, mas não é o fim. O fim é o quê? Manter esse ciclo, que deveria ser linear e não circular. Só uma tentativa de resposta à pergunta do professor. Eu acho que um dos avanços que já ocorre quando ele fala das questões de cuidado dos animais, etc., é a questão dos direitos dos animais, né, que é muito tratado no Brasil. Se não me engano, o Nilson me corrige se não estiver errado, já existe, né, dentro da legislação uma questão que trata os direitos dos animais, o Nilson etc. é nosso consultor. Consultor político. Jurídico. Legislativo, jurídico, político. Vai, Nilson. Existe uma conversa, já existe algumas delineações com relação à legislação protetiva com relação aos animais. Já está sendo feito isso. Por quê? Porque o animal tomou uma importância muito grande na vida social hoje. Então ele é um membro da família, ele foi agregado como um membro da família. Então tem famílias hoje que valorizam muito mais um animal do que um ser humano que está passando fome na frente da casa dele. Então a conversa que nós estamos tendo aqui hoje, ela é muito mais profunda e muito mais comprometedora. Porque nós temos uma autonomia legislativa que, quer queira ou quer não, ela produz as técnicas que se incorporam na Constituição para normatizar esse funcionamento todo. E não podemos esquecer que por trás de tudo isso está o dinheiro. Qual? O que compra o parlamentar, que produz a legislação, que altera o funcionamento das empresas, que altera a produção de medicamento que vai chegar no povo. Essa é a grande questão. O rumo não está indo para que melhore a vida do povo. Está indo para que se construa as condições para que o império se mantenha. Apenas isso que está acontecendo. E a população fica simplesmente aquém de toda essa discussão. Porque ela passa pelo processo legislativo. É lá que as técnicas são implementadas. É lá que começa a discussão toda em cima do que nós vamos receber ou não receber. Então eu queria colocar também em discussão esse posicionamento da população com relação a essa participação popular política, que é onde tudo se amarra e tudo se define. Nós temos hoje uma produção de medicamento, só que quem que aprova esse medicamento? Há comprovação que 70% de quem aprova os medicamentos são pagos pela indústria do medicamento. Então, e aí há necessidade realmente de criar esse medicamento para isso? Ou criou-se uma necessidade e uma finalidade de faturar e vamos criar isso para poder faturar também? Então a discussão que está sendo colocada agora é justamente essa participação política na construção dos valores sociais que fundamenta toda essa construção técnica, essa autonomização técnica, na verdade. Diga, Hugo. Vou levantar uma questão aqui sobre os animais. É bom levantar a questão. Eu faço questão que você levante a questão. Quais animais a gente está pensando nessa hora, né? Porque a gente só pensa nos animais domésticos ou nesses que a gente vê sofrendo, puxando carroça. A gente não vai pensar no cavalo do policial, que é uma figura de poder também, a cavalaria, né? A gente não vai pensar na vaca que a gente come, tá no nosso prato, no porco, na galinha, que sofrem também. Imagine uma galinha que sofre eles ficam apagando a luz para ela ficar botando ovo o dia inteiro. Ela perde a noção de tempo e começa a produzir. Por isso também a questão das ideologias dos movimentos pró-vegetarianismo, que aí nós dois somos super a favor, né? Eu vou, assim, infelizmente, pelo avançado da hora, como se dizia antigamente, eu vou convidar vocês para o segundo tempo a semana que vem, se vocês tiverem disposição de
eu gostei muito da nossa conversa, ela está muito animada, mas infelizmente a gente chegou no limite físico e gostaria de encerrar. Mas antes eu gostaria que o professor Abel, que está hoje estranhamente silencioso, né, faça uma pequena contribuição. É brincadeira, Abel, é brincadeira. Que nos fale a respeito da Semana de Ética da semana que vem aqui na PUC. E aí a gente encerra com a sua palavra mesmo. Okay. Um abraço a todos. Boa tarde a todos. Só queria convidar toda a comunidade da PUC, aqui os colegas da Web Rádio e demais ouvintes, para a nossa 12ª Semana de Ética, salvo engano, e dizer que é um dos maiores eventos de mídia ativa no Brasil, salvo engano também. Tem que se checar essas informações. E dizer que tem a participação de todos os cursos que têm aula de ética nesse semestre. Eles são orientados a uma metodologia de projetos, onde eles vão a campo e vão buscar os problemas éticos, e cada ano com um tema diferente. Este ano, especificamente, por conta das eleições do ano passado e as consequências dela, né, as queixas em relação à reforma política necessária. Então temos como tema Juventude, Direitos Humanos, Democracia e Participação Popular. Ou seja, os vídeos, as palestras, os debates giram em torno dessa questão das políticas públicas e de que modo o Estado está realmente proporcionando uma democracia ou não em nosso país. Então fica aqui o nosso convite, né? O eixo humanístico representado aqui por mim, para que todos possam, na semana de 8 a 12 de junho, no auditório Cristão Ataíde, Thomas Moros, só do Bloco Amarelo. Tá bom? Fica aqui o nosso convite. Os eventos sempre na parte da manhã e noite. De manhã a partir de 7h40 e à noite a partir das 19 horas. Uma boa tarde a todos e até o próximo programa. Então, queria só fazer um agradecimento ao Cleidival, ao Nilson e ao Fernando que estiveram aqui. Né? O Nilson já tinha estado uma vez, uma brilhante participação num dia em que eu não estava, mas o Cleidival e o Fernando, né, muito, muito legal. Agradeço e espero que retorne na semana que vem, porque ainda temos os 45 minutos finais. Espero que não seja uma catástrofe, mas sim o retorno, o eterno retorno. Um abraço a todos e uma boa tarde. E bom feriado para vocês amanhã.